Boa tarde, irmãos. Começaremos mais um Mulher Esperança. Vamos iniciar setembro com a alegria de estarmos reunidas, com mais um culto do Mulher Esperança. Espero que todas estejam bem e vamos hoje participar com o pastor Joel Farias, da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte, que vai nos trazer a mensagem. E vamos começar o nosso Mulher Esperança com uma oração de agradecimento e de gratidão a Deus por esse momento tão importante, essa tarde tão gostosa que nós temos toda terça-feira. Vamos orar, irmãs. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, por este momento, por esta tarde, por este mês que se inicia, em que podemos estar reunidas, Senhor, em que podemos estar juntas para louvar e bendizer o teu santo nome. Esteja junto de nós, Senhor, fale o nosso coração nesta tarde, fale através do pastor Joel, esteja junto dele, esteja junto de cada irmã que está nos ouvindo, de todas as pessoas envolvidas nesse projeto do Mulher Esperança. Muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço e tudo te agradeço em nome do teu Filho, amado Jesus. E começando o nosso Mulher Esperança, nós vamos hoje ler um salmo, o salmo de número 84. Salmo 84, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Nós vamos destacar o versículo 4 e 5, que diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que é ser bem-aventurado, né? É aquele que desfruta das bem-aventuranças, é aquele que tem a felicidade eterna, que usufrui de um estado de santidade e graça celestial, né? No Salmo 84, o salmista expressa o profundo amor e prazer pela presença de Deus em sua vida, o estar em sua casa, para poder louvá-lo, para buscá-lo e para que ele tenha forças, né, para o seu dia a dia, para a sua
luta constante, e para que ele também tenha alegria, que ele tenha paz. E nesse salmo, na hora que eu estava lendo e eu estava fazendo o estudo, procurando as anotações, eu fiquei pensando, e o que eu tirei dele, que nós possamos nos espelhar em Davi, que ele buscou a Deus e ele teve prazer em servir constantemente a Deus, que ele foi um homem bem-aventurado, ele teve felicidade eterna. Então, que sejamos, que nós, lendo esse salmo, e que a gente busque esse prazer em servir constantemente ao Senhor, o prazer de estar na casa de Deus para louvar, para bendizer o seu santo nome. E neste momento, nós não vamos poder louvar cantando, né, como a gente gostaria, mas nós vamos poder cantar com o coração e vamos passar o louvor para nossa irmã Vânia. Boa tarde, irmãs. Que alegria, né? Estarmos aqui mais uma terça-feira, virtualmente, mas mesmo virtualmente é gostoso estarmos aqui no nosso culto Mulher Esperança. Vamos relembrar uma canção que eu ensinei semana passada, que eu confio em ti. Depois não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. E falar com Deus. Eu confio em ti. Eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, me entregar a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Outra vez. Confiar, me entregar a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Tu és
fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho descansar em mim. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz minha alma falar com Deus. Falar com Deus e privilégio, abrir a alma ao Criador. Sem Deus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E as obras que Ele faz são boas, não mentir, nem ser bom, encontro paz. Falar com Deus
do que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida força a viver. Posso ver que Ele encontro paz. Eu posso ter obras que Ele faz. Não tem limite em ser. Na oração, na oração, encontro paz. Orar a Deus, minha alma, falar com Deus, me satisfaz. Amém. De fato, na oração encontramos calma, encontramos paz, encontramos refúgio, e Deus nos ouve e Deus responde a nossa oração e está conosco dia após dia. Eu gostaria, neste momento, de pedir para a nossa irmã Lídia, no momento Ana, de estar intercedendo pelos nossos filhos, pelos filhos de coração, pelos sobrinhos, agradecendo por aqueles que estão dentro da igreja, por aqueles que estão afastados, que Deus toque no coração de cada um, trazendo-os de volta, que esteja com os jovens, com os adolescentes, com as crianças da nossa igreja, que ore pelas famílias, temos famílias enlutadas, pelos doentes, pelos pastores e suas famílias, que Deus haja na vida de cada um e faça, Senhor, a obra também na nossa igreja, nos projetos, de acordo com a vontade dele. Por favor, Lídia, que você, nesse momento, faça a oração. Boa tarde, irmãs. A paz com a gente, né? Com todo mundo que está assistindo. E esse momento que a gente tem é um privilégio, né? De orarmos pelos nossos filhos, por todas as causas, né? Que para Deus nada é impossível. E esse minutinho aqui que a gente tem de oração é muito confortante para todas nós. Então, oremos em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado e querido, Pai de bondade e misericórdia, graças te damos, ó Pai, porque esse momento é muito precioso para nós, por esse privilégio que a gente tem de falar contigo e te agradecer, em primeiro lugar, por mais um dia que estamos aqui com saúde, porque nós sabemos, Pai, que nesse momento tantas pessoas estão enlutadas, tantas pessoas estão enfermas, mas nós, com a sua graça, estamos aqui, até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Obrigada, Senhor, por tudo. Em especial, agora, quero pedir, Senhor, para que o Senhor
Abençoe os nossos filhos, que o Senhor esteja, Pai, com cada mãe, com cada avó, com cada madrinha que nesse momento, Pai, ora pelos seus filhos, que pedem para os seus filhos, que as suas petições sejam atendidas, Senhor. Que realmente os nossos filhos estejam na sua graça e que o Senhor os proteja de todo mal e esteja com eles aonde a gente não pode estar, Pai, porque só com seus cuidados nós podemos ter paz, porque sabemos que quando o Senhor está olhando pelos nossos filhos, nós podemos descansar em paz, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará nas nossas vidas. E quero te pedir também, Pai, que o Senhor esteja com os nossos pastores, com todos os irmãos da igreja, os presbíteros, com todas as pessoas, Pai, que realmente precisam de Ti nesse momento, Pai. Muito obrigada por tudo, que nós possamos agora ter uma hora de sabedoria, de aprender mais de Ti, porque só assim, Pai, nós poderemos viver nos Seus caminhos, e é por isso que eu oro e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, queridas irmãs. Quero saudar cada uma das irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio poder nesta tarde falar com as irmãs sobre um tema muito importante para nós, que é como viver em meio à crise. Creio, minhas irmãs, que nós estamos vivendo este momento devido a esta pandemia, devido a tudo que está acontecendo ao redor do mundo, e a pergunta para nós é como que ficam os desafios para nós nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento. E eu quero ler com vocês o texto do segundo livro do Reis, capítulo 4, o versículo de número 1 ao verso 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, o versículo 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Os desafios da vida em tempo de crise. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio de podermos ler a tua palavra, de podermos colocar a nossa vida, ó Pai, inteiramente nas tuas mãos. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que conhece, que sonda o nosso coração, possa nos abençoar nesta tarde, abençoar a vida, ó Pai, das irmãs, dos irmãos, daqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, neste momento, por este Brasil afora, que possam, ó Pai, confiar no Senhor, que possam deleitar
na tua presença, e nós rogamos ao Espírito Santo de Deus, que inunda, Pai, o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus, amém. A vida, meus irmãos, ela é cheia de desafios. Quem não teve desafios, meus irmãos, nesta vida que nós estamos vivendo, esse momento, meus queridos, não somente da pandemia, do isolamento, mas hoje, meus queridos, nós percebemos que existe crise a nível internacional, existe a crise política, a crise religiosa, a crise familiar e a crise no meio de uma pandemia, porque nós não temos a vacina, nós não sabemos o que fazer, a única coisa que nós sabemos fazer é usar a máscara, álcool gel, lavar as mãos, não sair de casa, e nós achamos que isso talvez resolva o nosso problema. Mas na verdade, minhas irmãs, meus irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, nós percebemos de que nós estamos vivendo de fato um grande desafio. E esse desafio requer de nós alguns princípios. Esse desafio requer de nós buscarmos a Deus, confiarmos em Deus, deleitarmos em Deus nesse tempo em que nós estamos vivendo. Esse texto que nós lemos do livro de 2 Reis, capítulo 4, narra, minhas irmãs e irmãos, a história de uma viúva, mãe de 2 filhos, uma mulher que agora, após a sua viuvez, tem que lidar agora, não somente com luto, mas agora tem que lidar com a crise existencial na sua própria casa. E o que nos chama a atenção é que esta família é uma família crente. Se você ler o verso 4, diz assim, o versículo 1 do capítulo 4: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eu fico imaginando, meus queridos, a situação desta mulher. Eu fico imaginando uma mulher que tem que lidar com o luto e agora tem que lidar com os credores. Naquela época não existia pastores, mas existia um curso teológico do qual o profeta dava aula. Existia naquele tempo ali, quando Eliseu então substitui Elias, você percebe que Eliseu agora ele está numa tarefa muito importante, de levar adiante a palavra, de exortar, de realmente lidar com diversas situações que estavam acontecendo no meio do povo de Israel. E assim, meus queridos, nós olhamos para esse texto e agora percebemos agora que existe um problema com esta mulher. E esta mulher agora tem que levar o desafio a grande. E nós então agora, diante do que nós estamos vivendo, de março para cá, nós também estamos vivendo uma crise. E quais são os desafios em meio à crise que nós estamos vivendo, num momento tão delicado? Quantas famílias que perderam seus entes queridos, quantas famílias que perderam o seu emprego, quantas famílias que não têm o alimento necessário, e ainda por cima nós temos que lidar com a questão do Brasil, do mundo, a situação onde as crianças, não é, de 8 a 15 anos estão mais vulneráveis dentro da sua própria casa, porque os pais não crentes não têm a maturidade para poder educar o filho, pelo contrário, entrega os seus filhos a qualquer pessoa. E nós vimos o caso há pouco tempo de uma menina de apenas 10 anos sendo abusada durante 4 anos. E eu fico imaginando a situação daquela menina, daquela criança, daquela família que está agora partida. Uma família que está agora com uma coisa irreparável. O que aconteceu com a menina de 10 anos? E então a menina engravida, fica grávida porque foi estrupada pelo próprio tio. Uma crise, meus irmãos e irmãs, que se instaurou agora, aumentando. O divórcio, segundo a estatística, agora aumentou 28% a mais.
por causa da crise, porque as famílias não tinham tempo para se reunir, as famílias não tinham tempo para se encontrar, e de março para cá agora estão confinados dentro da sua própria casa, os pais trabalhando em home office dentro de casa, e aí agora tem que aprender agora a estar com os filhos, com a família e o trabalho ao mesmo tempo, e isso foi gerando um estresse na vida das famílias. E nós então, olhando para esse texto, nós percebemos o que é que o Senhor quer nos ensinar, o que é que eu e você podemos aprender diante da crise que existe no nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. E eu quero deixar aqui quais são os desafios da vida em tempo de crise. Esta mulher, meus queridos, era uma mulher sofredora, mas uma mulher que está vivendo agora um grande dilema, porque os credores vão chegar, a única maneira dela pagar é ela entregar os seus filhos como pagamento. Como é que uma mulher, na situação em que se encontrava, poderia agora entregar os seus filhos aos credores, porque o seu marido, que era servo de Eliseu, que servia o Deus de Eliseu, e morreu e deixou uma dívida que com certeza não tinha como pagar, uma dívida que com certeza trouxe consequências seríssimas na vida dos filhos, na vida da esposa, e talvez nesse momento que nós estamos vivendo, muitas famílias estão vivendo desta forma, talvez a crise esteja atingindo as famílias da nossa igreja, talvez a sua família, talvez uma família que você conheça, mas a pergunta é, o que é que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer mediante um desafio que nós temos aqui agora no meio da crise? Eu creio que esta mulher nos ensina algumas lições. A primeira lição que esta mulher nos ensina é que no meio do desafio, ou os desafios da vida em tempo de crise, em primeiro lugar, esta mulher teve que recomeçar a vida no meio da crise. Talvez esse seja o maior desafio para nós, diz o verso 1 e o verso 2. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Quantas pessoas, meus queridos, são desafiados a recomeçar a vida novamente? Talvez nesse momento, meus irmãos, no século 21, nós não imaginaríamos que nós teríamos que começar a vida no novo normal. O novo normal hoje, meus queridos, é nós agora tentarmos estreitar os nossos laços familiares, é de nós agora tentarmos então ter mais uma caminhada com Deus, de não somente, meus queridos, ficarmos na mesmice, mas de nós estarmos então refletindo sobre o privilégio e a oportunidade que nós temos também no meio da crise. Esta mulher, meus queridos, não tinha outra opção a não ser recorrer ao homem de Deus. O marido, então, meus irmãos, morreu e deixou a dívida para ela, e ela não tem mais como pagar. E esta mulher, então, no meio da crise, a única maneira foi ela erguer a cabeça. E ela nos ensina, meus irmãos, que para recomeçar a vida tem que ter, em primeiro lugar, expectativa. Uma mulher, meus irmãos, que tem expectativa, é uma mulher que vence o obstáculo, é uma mulher que vence no meio da crise, porque ela teria que enfrentar não somente os credores, mas também ela teria que enfrentar o próprio profeta. Mas o fato é que esta mulher, ela teve então coragem, então, para colocar a sua causa diante do homem de Deus. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma? Será que nós temos tido misericórdia e compaixão daqueles que necessitam? Há poucos dias eu estava na rua e eu vi a pessoa então com escrito numa folha de papelão ou num cartaz aí de papelão dizendo o seguinte: R$1 por uma máscara, R$1 por um alimento.
Então as pessoas hoje estão fazendo de tudo para poder manter-se vivo, para poder manter-se de pé. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu ouvi agora mais cedo o reverendo Arival, juntamente com o reverendo Jeremias, da 8ª igreja, falando da missão da igreja. A missão da igreja foi a missão de Eliseu, não de abandonar aquela mulher, de não deixar aquela mulher ir para casa sem nada, mas uma palavra que ele deu para aquela mulher: o que é que você quer? O que é que você precisa? Talvez Deus esteja falando conosco nesta tarde, dizendo: o que é que nós estamos precisando? Nós estamos precisando muito mais que o Senhor aumente a nossa fé. Nós estamos precisando que o Senhor possa intervir nesse coronavírus. Nós temos que orar, buscar a Deus, colocar a nossa vida diante dele, nos quebrantarmos diante dele, para que o avivamento venha, para que o avivamento seja experimentado, não por uma denominação, não por uma pessoa, mas pela igreja que professa as Sagradas Escrituras. Eliseu, meus irmãos, era um homem de Deus. Eliseu era um homem que tinha temor de Deus, e por ele ter temor de Deus, esse homem, meus queridos, ele teve compaixão desta mulher, a compaixão que leva uma pessoa a buscar a Deus, que leva uma pessoa a ajudá-la, a estender a mão. Sabe aquela música dos Vencedores por Cristo? Ame o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Talvez, meus queridos, seja isso que aconteceu na vida desta mulher. Uma mulher cujo nome é anonimato, mas uma mulher de fé, uma mulher de esperança, uma mulher que tinha expectativa, mas uma mulher que também teve a possibilidade de se apresentar diante do profeta e aguardar. O salmista, no Salmo 5, verso 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, e apresento a minha oração, e fico esperando. Nesse momento de crise, recomeçar a vida é melhor. Segundo lugar, nós percebemos de que como viver os desafios no meio da crise. Em segundo lugar, é aceitar um novo desafio. Aceitar, meus queridos, agora um novo normal. Esta mulher aqui agora, ela teve que aceitar um novo desafio. O primeiro desafio dela foi quando ela criou aquela expectativa, e ela teve coragem, ela teve a iniciativa de ir até o profeta Eliseu. Mas eu fico imaginando agora o profeta Eliseu dizendo para ela no versículo de número 3: então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Esse era o desafio desta mulher. Essa mulher agora, ela tinha que ter coragem, e essa coragem para poder pedir vasilhas emprestadas para os vizinhos. Eu sei, meus queridos, que é muito difícil pedir alguma coisa para alguém. Quando eu estudava no seminário, eu vim de Minas Gerais. Então eu vinha final de semana e teve um dia que eu não tinha o dinheiro do metrô. E então ficava preocupado, como que eu chego na rodoviária e vou pegar o metrô, porque o dinheiro não deu. E então eu desci ali às 5h15 da manhã, o metrô abre por volta das 5 horas, e eu então ficava ali olhando, todo mundo passando naquela catraca, e eu então de repente decidi passar, falei, vou passar por baixo, e fiquei com vergonha, eu voltava, e foi dando 5h30, 15 para 6, até que eu fui lá diante daqueles senhores que ficam em frente ali às catracas. Quando eu cheguei para ele para falar, moço, eu não tenho dinheiro para passar, ele já falou assim, pode passar, vamos rapidinho, rapidinho. E eu então passei. E quando eu cheguei ali na Praça da Sé, eu não tinha dinheiro para pegar, também para descer até o JMC, ali no Cambuci. E eu então ali peguei então e conversei com o motorista, falei, olha, eu vou fazer igual esse povo faz aqui, esses meninos que chegam de manhã, eu vou passar de baixo, mas eu tinha vergonha, foi aonde eu tinha 1,10 e a passagem era 1,65, e eu então mostrei o dinheiro e falei, eu não tenho mais dinheiro, e ele falou, vocês são tudo iguais, pode passar, vai, passa de baixo já, toma vergonha.
E eu morrendo de vergonha. E eu fico imaginando agora a situação desta mulher. A única coisa que ela poderia fazer era aceitar esse desafio, um novo desafio, de não somente chegar até o profeta Eliseu e clamar: meu marido está morto, e tu sabes que ele servia ao Senhor, e eu agora peço ajuda para você, tem misericórdia de mim, me ajuda por favor, os credores vão levar os meus filhos, o que eu posso fazer? Então a ordem do Eliseu, do profeta Eliseu, foi o seguinte: vai e pede vasilha aos vizinhos. Imaginemos, meus irmãos, então, esta mulher tem que pedir vasilhas, essa mulher tem que bater na casa dos seus vizinhos e pedir vasilhas, dizendo o seguinte: olha, eu preciso que você me empreste uma vasilha. E eu fico pensando a indagação daquelas famílias: mas por que você quer tantas vasilhas? Esta mulher não tinha opção, era aceitar ou não um novo desafio. Nós também estamos hoje diante do desafio, e nós vamos ter que aceitar hoje, viver o novo normal. Tudo vai ser diferente, mas as Sagradas Escrituras, o Evangelho não vai ser diferente. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, Deus é eterno, o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje. O mesmo Deus não faz milagre hoje, mas será que nós estamos dispostos a pedir? Será que nós estamos dispostos a encarar de fato aquilo que Ele pedir para nós, de nós orarmos a Deus, de nós clamarmos a Deus, de nós confessarmos os nossos pecados, de nós buscarmos por avivamento, mas de nós nos quebrantarmos na presença do Senhor? É fazer como o salmista no Salmo de número 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Os desafios em tempo de crise requer de nós agora aceitar um novo desafio. Será que você está disposto a aceitar um novo desafio? Talvez você não orava há muito tempo e agora esse é um desafio. Talvez você não evangelizava, também agora torna-se agora um grande desafio, de nós então arregaçarmos as nossas mangas e sair para fora das quatro paredes. Mesmo esta programação que nós estamos fazendo, que bênção, de poder alcançar muitas pessoas, mas mostrando que o Evangelho é poder de Deus. Paulo diz lá em Romanos 1,16 que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar vida. Esse é o Evangelho que nos transforma quando há amor, quando há compaixão, quando há fé. Esta mulher tinha que aceitar um novo desafio. Terceiro lugar, meus queridos, nós olhamos para o texto e nós percebemos que a crise, o desafio em meio à crise é crer nas promessas de Deus. Esse é o terceiro ponto, meus queridos, que nós temos que pensar, é crer nas promessas. Veja que o profeta falou para ela no verso 4, verso 5, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, este lhe chegava as vasilhas, e ela as enchia. Então você percebe que esta mulher, ela precisava apenas crer na palavra do profeta. E o desafio, meus queridos, para alguém que está em desespero, sem esperança, é poder tomar decisões precipitadas, mas esta mulher, ela decidiu colocar a vida diante de Deus. Ela aceitou o desafio, mas ela tinha que crer nas promessas. A palavra de Deus diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, que as promessas de Deus, elas são doadas para nós. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, o versículo de número 3 e 4, diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3, o verso 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória
e virtude. Veja, meus queridos, que as promessas, elas são doadas para nós. A mesma promessa que Deus fez a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. A mesma promessa que Deus fez a Josué no capítulo 1, a mesma promessa que Deus fez ao povo para chegar à terra prometida, lá em Números capítulo 13, o verso 14, é a promessa de Deus para nós, de nós realmente deleitarmos na presença do Senhor. Não precisamos temer, não precisamos ficar aí murmurando, não precisamos ficar questionando. A única coisa que nós precisamos fazer é crer nas promessas de Deus, porque o Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 14, Jesus, quando estava para trazer uma palavra para os seus discípulos, ele trouxe uma palavra de esperança, ele trouxe uma palavra de alegria, ele trouxe uma palavra de encorajamento. Então Jesus diz lá no Evangelho de João capítulo 14 para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Esta foi a palavra de Jesus. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, o próprio Senhor Jesus, ele diz que estaria conosco. Ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo de número 20, ele diz assim no finalzinho do texto: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ah, meus irmãos e irmãos, Jesus tem abençoado a vida desta mulher. Nós percebemos que a palavra de Deus, ela continua sendo viva, mas a pergunta para nós é: você crê na palavra? Você crê nas promessas de Deus? Porque Deus ainda continua agindo em nós, por nós e através de nós. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, que seria pai de grande multidão. Eu e você não podemos desistir, nós não podemos desistir da vida. O que nós precisamos hoje é de gente que aceita os desafios, é de gente que aceita o desafio, e o desafio para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os desafios em meio à crise é que você creia nas promessas de Deus. Mas em quarto lugar, no livro de Reis, capítulo 4, o versículo 7, o desafio também é de ter um coração agradecido. Veja você no verso 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esta mulher, após receber a bênção, ela foi até Eliseu e lhe fez saber tudo, cada detalhe do que aconteceu. Nós também vamos passar por muitas provações, mas o grande desafio nosso é, quando nós observamos esse texto, que talvez você, eu, talvez o seu familiar, talvez os seus amigos, seus parentes, tenham que recomeçar. E recomeçar não é uma tarefa muito fácil, mas é necessário muitas vezes, que nos leva então a quebrantamento. Mas segundo lugar, é de nós nesse tempo de crise, de nós aceitarmos um novo desafio, dentro do novo normal, de nós colocarmos a nossa vida agora na prática, de nós envolvermos mais com a sociedade, de nós nos envolvermos mais com o Evangelho, e de nós mostrar de fato quem nós somos, que nós somos filhos de Deus. E terceiro, porque nós cremos nas promessas. Ele prometeu. Ele diz lá no Evangelho de João 14, que quando ele voltar, cearei contigo e tu comigo. Esta mulher, cujo nome era anonimato, ela aceitou o novo desafio, mas ela creu na palavra do profeta, do homem de Deus que era Eliseu, mas também ela teve um coração agradecido. Todos os dias nós precisamos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele deu a nós. Ele tem nos sustentado a cada dia, e é um privilégio para nós quando nós descobrimos que Deus ainda continua conosco. E então, minhas irmãs e irmãos,
Que Deus abençoe a nossa vida, para que você e eu possamos ter a mesma visão desta mulher. Esta mulher teve que tomar algumas atitudes, e a primeira atitude, minhas irmãs, que nós temos que tomar nesses desafios, então, no meio da crise, o primeiro desafio é: confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Segundo lugar, espera em Deus. Espera em Deus, porque é isso que o Senhor requer de nós. Ele quer que nós entreguemos a nossa vida a Ele, Ele quer que nós confiamos a Ele, mas Ele quer que nós agrademos também a Ele. O Salmo 37, o verso 5, o verso 4 e 5 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mediante os desafios da vida, que nós possamos agradar o Senhor, que nós possamos deleitar na presença do Senhor. Leia a palavra de Deus. A Bíblia diz que nesse tempo que eles estavam vivendo, Eliseu era um homem de oração, Eliseu era um homem que caminhava com Deus, esta mulher também caminhava com Deus. Eu fico imaginando esta mulher orando, suplicando a misericórdia de Deus. Nós precisamos hoje clamar o nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E você pode procurar confiar em Deus, agradar a Deus, procurar uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa da sua família, o próprio pastor, para que ore por você, para que a palavra de Deus possa ingerir no seu coração, para que a palavra de Deus possa nortear todo o seu ser, para que você possa descansar em Deus. A única coisa que nós temos que fazer é descansar em Deus. Que Ele cubra você de poder e de graça. Mesmo que venha tempestade, mesmo que nós estejamos vivendo no meio da crise, Deus está conosco, Deus está com você. Ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele dê graça a nós, nesta tarde, de nós podermos viver, mesmo em tempo da crise, confiantes nele, buscando a Ele, clamando o nome dEle. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome nessa tarde. Como é bom, ó Deus, podemos expressar o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor Deus é. Pai querido, que o Senhor possa nos fortalecer, que nós possamos descansar em Ti, que nós possamos deleitar, ó Pai, nas Tuas promessas e na Tua palavra. Que Deus abençoe, ó Deus, a vida destas irmãs, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe, ó Deus, a obra missionária, que Deus abençoe, ó Pai, os missionários espalhados por esse Brasil afora, por esse mundo afora também, que Deus supra as necessidades de cada um. Pai querido, mas que Deus abençoe a igreja local, para que ela não se esmoreça, mas que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos vencer, que nós possamos ser mais que vencedores, por meio daquele que deu a sua vida por nós, e o seu nome é Jesus Cristo, aleluia, amém. Deus abençoe, minhas irmãs, Deus continue fortalecendo a SAF de Pinheiros, os irmãos e irmãs que têm acompanhado este trabalho tão bonito que as irmãs estão fazendo. Amém? Amém. Obrigada, pastor Joel, pelas palavras, que possamos colocá-la em prática. Eu agradeço a presença das irmãs que estiveram conectadas conosco nesta tarde, e mais uma vez eu peço desculpas pelos problemas técnicos, e gostaria de pedir para que o pastor impetrasse a bênção para término do nosso trabalho. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigada, irmãs, irmãos, e uma boa tarde a todos.